O que está acontecendo aqui? Não sei. Há medo. Isso é capitulação de fato. Você não vai até o fim? Em menos de 5 minutos, mais de $1 trilhão em valor são eliminados das empresas americanas. Observando um gráfico de preços, parecia um elemento descontrolado. Mas por trás de tudo isso não é um evento devastador ou mesmo as ações de uma gigante instituição financeira. Em vez disso, o caos é orquestrado por alguém que pertence mais às apostas de Wall Street do que à própria Wall Street. É causado por um único trader solitário operando de um quarto na casa de seus pais. Apelidado de o Cão de Hounslow, ele se tornou uma lenda entre os homens. Ele regularmente ganha mais dinheiro em um dia de negociação do que a casa de seus pais vale. Se ele realmente fez $40 milhões, como alegam os promotores dos Estados Unidos da América, então por que diabos ele ainda está morando na nossa rua? 3 pessoas já me disseram isso. Esta é a história do lendário negociante que venceu Wall Street. Ah, e o segundo milagre daquele dia, Jim Cramer acertou uma previsão ao querer comprar na baixa. Comprei 50 mil por $49. Agora vendo por 59, pagando $500. Em meio a uma cidade desolada em Punjab, há uma jovem família lutando para sobreviver com seu filho de 4 anos, Navinder Sarau. Sentindo o peso total da pobreza, eles decidem procurar pastos mais verdes. O plano deles, dar ao filho a melhor oportunidade de ganhar muito dinheiro em algum momento. A busca deles os leva a Londres, a cidade dos sonhos. Depois de desembarcar em Londres, eles percebem rapidamente que vai precisar de mais do que apenas um emprego para sobreviver. Se aprendi uma coisa com meus pobres amigos do Private Equity em Londres, é que a vida aqui precisa de muito dinheiro. Na maioria dos dias, eles lutam para colocar uma refeição na mesa. E os preços dos imóveis estão muito além do acessível. Você tem que lembrar que os anos 80 foi quando tivemos um boom econômico global. E com isso, os preços dos ativos estavam disparando pelo teto. Para se sustentar, a mãe de Navinder trabalha em 2 empregos. Um deles como assistente de farmácia, mas mesmo isso não é suficiente para a jovem família. Eles são forçados a se mudar para Hounslow, onde compram uma casa mais barata próxima ao aeroporto de Heathrow. É aqui que a vida inteira de Navinder vai se transformar de um cidadão comum para um dos maiores comerciantes do mundo. Hounslow é um bairro típico de renda média. Sem Ferraris chamativos, sem mansões extravagantes, apenas vizinhos amigáveis, crianças brincando no parque local e cafés aconchegantes onde os moradores se reúnem para tomar uma xícara de café. E no centro disso, nosso protagonista. Mas Nav era realmente totalmente único. Ele era um personagem tão estranho e incomum. Ele costuma evitar sair com as pessoas, passando a maior parte do tempo no quarto assistindo futebol e às vezes se enterrando em tarefas sem sentido. Mas há uma atividade aparentemente sem sentido que vai ensiná-lo a fazer milhões, jogando Federation International de Football Association. Quando eles compram um PlayStation, isso se torna seu único hobby. Ele se tranca no quarto e aprende tudo sobre o jogo, tanto que se torna um dos 200 melhores jogadores de Federação Internacional de Football Association do mundo. Semelhante a como este é um dos 200 melhores canais de negócios, então é melhor se inscrever se quiser treinar seu cérebro de negócios. O que Nave faz é observar o jogo do adversário, verificando suas táticas e estratégias, e então faz o oposto completo. Exatamente como George Soros ou Peter Thiel se tornaram bilionários. Por exemplo, se um jogador está atuando muito na ala esquerda, ele ataca na direita e coloca seus melhores defensores na esquerda. E são essas habilidades no Federação Internacional de Football Association que o catapultarão para o mundo do comércio e o tornarão uma lenda entre os homens. Em 2001, ele ingressa na universidade para cursar um diploma em ciência da computação e se alinha aos empréstimos estudantis baratos do governo para ajudar seus pais com a manutenção. Então, Navinder Sarau era, em muitos aspectos, um garoto bastante comum de um bairro operário sob a rota de voo de Heathrow. Ele era um pouco falador, sempre muito rápido e sagaz, mas também um pouco rápido para se irritar. Ele tinha esse dom para multiplicação, pensamento rápido e aritmética.
Enquanto estava na faculdade, ele aluga um quarto e o divide com um colega de quarto. Graças ao seu persistente desejo de aprender coisas novas, seu colega de quarto o apresenta ao comércio, algo com o qual ele se tornará obcecado na próxima década. Veja, assim como eu tenho tendências ligeiramente psicopáticas, Navinder foi diagnosticado com um transtorno do espectro autista que amplifica sua natureza obsessiva. Isso permite que ele faça uma tarefa por um longo período de tempo sem parar. E essa habilidade significa apenas uma coisa: ele pode fazer milhões manipulando os mercados. Ele embarca em uma jornada. Ele tem uma breve passagem como vendedor de telemarketing e administrador de banco no Bank of America. Mas ele logo percebe que ser um normie não é a visão de vida que ele quer. Ele deseja um lugar à mesa e sua ambição o leva a um anúncio de emprego. Ele abre um jornal e é o Evening Standard. Há um anúncio que diz: procuram-se operadores de futuros. Deve trabalhar bem sob pressão. Exatamente o que ele busca. Nav já havia começado a aprender a negociar enquanto ainda estava no campus com seus empréstimos estudantis. E ele perdeu a maior parte do seu dinheiro, um pequeno preço a pagar por sua missão gigantesca. Mas se ele pensava que trabalhar como trader seria um passeio no parque, nossa, ele estava enganado, porque mal se candidatou ao anúncio de emprego e já se encontrou na berlinda. Então, Nav foi uma das primeiras pessoas a passar por aquela porta e era um pouco de um experimento naquele momento. A empresa seleciona apenas 1% dos candidatos, após o que eles são submetidos a um rigoroso processo de entrevista com 3 etapas. Muitos dos meus ex-colegas trabalham em fundos de hedge, e é muito comum que esses fundos submetam seus novos traders a um rigoroso programa de candidatura e treinamento antes que possam começar o trabalho. Eles te pagam centenas de milhares para passar por meses de negociação, e nem todos são aceitos após o treinamento. Mas as pessoas que são têm um futuro brilhante no fundo. Nenhum candidato é páreo para Navinder, e após o processo de entrevista, Navinder, juntamente com um monte de outros novatos, se junta à empresa e começa a negociar. Estamos no pregão de futuros perto de Londres. Há cerca de 2 dúzias de traders esta manhã. A maioria começa por volta das 7 da manhã e continua até o fechamento do mercado em que estão negociando. A empresa está localizada nos arredores de Londres. Enquanto seus pais ainda pensam que ele trabalha no Bank of America, nosso garoto está ocupado seguindo seus sonhos. Ele dirige o antigo Volkswagen dos pais todas as manhãs, ocasionalmente parando no McDonald's próximo para relaxar e aguardar a conclusão de suas negociações. Após 8 semanas intensivas de estágio na empresa de negociação, ele consegue uma posição. Agora ele tem acesso total aos mercados. Não os gráficos, o mercado bruto completo, também conhecido como a escada. Uma escada é uma lista eletrônica de ordens de compra e venda abertas para um ativo financeiro específico. É organizado por níveis de preço e atualizado em tempo real. Aqui é possível ver em tempo real as ordens de compradores e vendedores, com cada um dando seu lance de preço. É possível visualizar cada negociação individual e suas interações mútuas. Você pode fazer seu pedido diretamente e aguardar a reação da outra parte. Para Navinder, isso é apenas outro jogo. Nav tinha esse tipo de experiência em jogos de computador. Ele era incrivelmente focado e talentoso em jogos como Halo e Federação Internacional de Football Association, e ele descobriu de ficar horas e horas seguidas, apenas focando em uma tarefa até dominá-la. Para alguém que estava entre os 200 melhores de 3 milhões de jogadores no Federação Internacional de Football Association, isso é só mais um desafio. Um desafio que ele vai absolutamente esmagar. Após o treinamento e trabalhar em período de experiência por algumas semanas, onde ele prova seu valor e começa a ganhar dinheiro, o vendedor recebe sua própria estação de trabalho. Mas a síndrome de Asperger dele não permite que ele esteja em tal ambiente. Há muito barulho de todos. E Navinder é quase como uma espécie de figura enigmática na Futex.
Ele decidiu que não suporta a interrupção de seus colegas conversando entre si, ficando muito animados com as movimentações do mercado. Então ele se muda para uma mesa completamente isolada, onde ele pode trabalhar sozinho. Ele compra para si um par de protetores de ouvido do tipo usado por trabalhadores de estrada, não fones de ouvido. Ele entra no escritório às 2h em ponto no seu Lambo e sai às 9h negociando futuros de MNS e P na Bolsa Mercantil de Chicago. Pense nos futuros de MNS e P como apenas derivativos do índice S&P 500. Então, o dia todo, todos os dias, ele está apenas sentado atrás de uma tela, observando cuidadosamente o mercado bruto. Quer dizer, por todas as contas, Nave, você sabe, ele não decolou imediatamente, mas ele era bom e era muito paciente e tinha o que muitas pessoas não têm, que é um foco incrível. Então, ele podia sentar lá e observar a escada sem fazer uma negociação pacientemente por horas e horas seguidas e escolher seus pontos. Enquanto todos estão seguindo as ofertas mais altas, Nave está procurando por pequenas mudanças nos hábitos. E uma vez que ele identifica um hábito recorrente, ele entra em ação rapidamente e faz uma negociação. E em questão de milissegundos, ele faz milhares. Isso é chamado de scalping e é no que ele é bom, mas é igualmente de alto risco. Trabalhar na firma significa duas coisas. Você realiza negociações de alto risco e enriquece. Ou você faz pequenas negociações numerosas com baixo risco, mas retornos menores. Todo mundo está fazendo o último, Nave que é o peixe grande. Isso significa que ele tem que ficar olhando para a tela constantemente o dia todo esperando por aquela única oportunidade. Ele consegue se concentrar intensamente por horas seguidas. Mas isso implica arriscar um alto investimento. Felizmente, seu modo de negociar sem emoção permite que ele continue com grandes lotes, fazendo milhares de lucros por dia. Rapidamente, ele se torna uma lenda no escritório, admirado por novatos e veteranos. Até que algo acontece que faz seus lucros caírem. Algo que ele jura resolver, é tudo uma miragem. A universidade é uma farsa que te induz a dívidas, tornando sua vida dependente do trabalho para que você nunca questione o sistema. É deprimente, não é? Sinto que o único jeito de vencer é me tornando milionário. Não terei que seguir as regras deles. Mano. Até o dinheiro é falso, impresso por eles para que você o persiga. Farei a matriz se curvar para mim. Nave subiu nas fileiras da Futex para se tornar o rei incontestável do scalping. Mas ele começa a notar que sua rentabilidade no MNS&P está diminuindo. Apesar de os traders serem anônimos, eles têm hábitos. Quando Nave olha de perto, percebe que 9 em cada 10 ordens não são preenchidas pelos mesmos traders. As pessoas estão blefando, basicamente manipulando o mercado. A manipulação é uma questão interessante da estrutura de mercado. Basicamente, os traders inundam o mercado com ordens para um determinado título com a intenção de cancelar essas ordens antes que sejam executadas. E o que isso faz é que ele artificialmente eleva ou diminui o preço desse título e coloca todos os outros traders que estão trabalhando, basicamente procurando negociar esse título em um frenesi. E isso apenas cria um preço muito falso e demanda e saída para esse título. Essas ordens de manipulação são imensas, a ponto de influenciar os preços de mercado. Elas são colocadas automaticamente na escada por bots e não são apenas os traders típicos do dia a dia. São os grandes jogadores como Citigroup, Getco e Jump Trading. Bem, para a Nave, ele não estava tão interessado na justiça ou igualdade dos mercados. Ele estava mais frustrado que seus lucros e sua capacidade de ganhar dinheiro estavam sendo esmagados por esses robôs. Já executamos 21 milhões de ações. Uau! E ainda nem se passaram 3 minutos. E as pessoas que deveriam policiar o mercado são as que possuem esses bots. Nave percebe que para vencê-los, ele deve se juntar a eles e fazer exatamente o que estão fazendo, manipulando o mercado. A tecnologia ela avançou super rápido. O mundo passou de computadores de pensão para mainframes super rápidos.
De repente, as negociações estão acontecendo em velocidade relâmpago e 9 em cada 10 negociações são executadas por bots. Esses algoritmos têm velocidades de execução extremamente altas e reconhecimento de padrões, o que torna o scalping uma piada. Eles fazem isso seguindo o mercado. Se houver mais ordens de venda, os bots cancelam as ordens de venda e vice-versa, aproveitando as pequenas mudanças nos preços em velocidade relâmpago. Embora isso não seja bom para os day traders, certamente não para os traders de ponto e clique, como Nave elabora uma estratégia genial para se aproveitar disso. Seu diploma em ciência da computação vem em seu socorro. Para vencer esses bots, o plano de Nave envolve o uso de um algoritmo feito por ele mesmo, colocando grandes ordens de venda sem intenção de cumpri-las e depois cancelando-as pouco antes de serem atingidas. O que ele faria é colocar grandes blocos de ordens. Você poderia especificar o número de ticks distante da melhor oferta atual, então ele colocaria blocos de ordens, geralmente 4, 5 ou 6 pontos de preço distante da melhor oferta atual. Essas seriam ordens muito grandes, como 600 lotes em cada ponto de preço, e eles simplesmente ficariam lá. Então, quando os bots percebem que há mais ordens de venda do lado da venda, eles executam suas ordens de venda e se movem para o lado da compra. O vendedor enriquece dessa forma. Ele frequentemente coloca grandes ordens na escada e as cancela pouco antes de serem executadas. Mas há um pequeno problema. Ele deve fazer ordens reais com o capital da empresa e aguardar a reação do mercado. Se ele for muito lento e suas ordens falsas forem executadas, corre o risco de perder milhões. A postura despreocupada do Nav indica que ele não é facilmente influenciado pela emoção. Ele até faz negociações com volumes tão grandes quanto 5.000 lotes enquanto conversa. Para ele, dinheiro é apenas uma pontuação em um jogo. É como atingir e manter a pontuação mais alta, assim como no Fédération Internationale de Football Association, até que alguém perceba sua travessura. Conforme a conta de Navinder cresce, os lucros da empresa também aumentam. Inicialmente, os novatos dividem seus lucros com a empresa meio a meio, mas Navinder está fazendo dezenas de milhares de dólares por dia, secretamente manipulando o mercado. Devido às suas habilidades, Nav é promovido a Trader Sênior, obtém um limite de risco aumentado e alavancagem, mas sua proporção de compartilhamento de lucros é reduzida de 50-50 para 10-90. Por quê? Porque até mesmo uma negociação alavancada muito grande pode derrubar toda a empresa. A empresa precisa assumir esse risco. Nav acha isso um absurdo. Eles só querem o dinheiro dele, sua alta pontuação. Ele faz birras com o chefe todos os dias. É um relacionamento tóxico que nenhum deles quer terminar porque ambos estão se beneficiando. A empresa está obtendo grandes comissões e lucros, e Navinder está tendo acesso aos mercados brutos e igualmente mais capital. Mas quando ele recebe uma ligação das autoridades com um aviso de spoofing, Nav imediatamente presume que são seus chefes. Famosamente, em um determinado momento, ele recebe uma carta da bolsa pedindo para ele basicamente explicar o que ele tem feito. Ele diz a eles para beijarem minha bunda. Em 2008, 5 anos depois, Navinder deixa a empresa com 3 milhões de dólares no banco. Agora, sua próxima fase o transformará em uma lenda entre os traders. Agora livre para seguir sua missão, ele começa a concentrar-se em suas vitórias. Ele montou uma empresa na ilha caribenha de Nevis e a nomeou convenientemente Nave Saral, ordenhando mercados. Seu trabalho ordenhando os mercados, seu escritório, seu quarto em Hounslow. Mas enquanto ele faz isso, seu contador planeja algo sinistro pelas suas costas. Em algum momento, seu contador percebe que ele está fazendo milhões e milhões de dólares e diz: "Ei, Navi, sabe, você deveria conhecer alguns dos meus amigos. Eles podem te ajudar a investir seu dinheiro." John Dupont, um diretor do braço londrino de uma empresa de consultoria financeira baseada na ilha de Man, chamada Montpelier Tax Consultants, é o cara para gerenciar seu dinheiro. Dupont diz a ele que, como está, os bancos só lhe darão um retorno de 0,5% sobre o seu dinheiro, mas se ele investir com eles, poderiam fazer mais de 30%. Claro, ele concorda e canaliza todos os seus rendimentos para esse cara Dupont. Ele recebe juros que somam centenas de milhares, conforme prometido.
Mas o que ele não sabe é que DuPont está secretamente esbanjando seu dinheiro. E quando Navi for preso, ele não conseguirá pagar a fiança, porque DuPont não será encontrado em lugar nenhum. Mas antes disso, Navi está prestes a fazer um grande lucro. O maior ganho em toda a sua história de negociação. Estamos em baixa de 3% a 4,5% nesses mercados. Vamos falar sobre a velocidade de deterioração deste mercado. Lehman Brothers está indo à falência. O JP Morgan Chase surge para resgatar o Bear Stearns, seu rival banqueiro de investimentos, que parecia à beira da falência. Parece o fim do mundo. Bancos estão desmoronando, as ações estão caindo, as pessoas estão sem casa. A única constante são os surtos de Jim Cramer. Meu povo está neste jogo há 25 anos. E eles estão perdendo seus empregos e essas empresas vão falir e ele está louco. Eles estão malucos e desinformados. Enquanto todos estão em pânico, Navinder está planejando seu próximo passo. Na quinta-feira, 28 de novembro, o S&P cai para o seu nível mais baixo em uma década. Tendo alugado uma mesa na empresa de negociação CFT, Navinder percebe que um tsunami está chegando. Se o governo socorrer esses bancos, o S&P subirá exponencialmente e se recuperará. Ou não, este é o maior risco que ele já correu. Mas se ele estiver certo, o saldo de sua conta aumentará em dezenas de milhões e no dia seguinte, Navi faz seus pedidos e aposta alto. Este projeto compromete até 700 bilhões de dólares dos contribuintes, porque uma grande quantia de dinheiro é necessária para impactar nosso sistema financeiro. Depois que o governo anuncia o programa de resgate, na semana seguinte, os mercados reagem fortemente. E o que nosso garoto faz? Ele faz ainda mais pedidos, injetando mais dinheiro em suas negociações. Ao final das próximas 2 semanas, os preços sobem 19%. A conta do Navi passa de 2 milhões para 11 milhões em apenas 2 semanas. A maioria das pessoas se aposentaria, gastaria seu dinheiro ou faria outras coisas. Mas a maioria das pessoas não é o público-alvo deste canal. E Navinder também é um verdadeiro megalomaníaco, e seu patrimônio líquido está prestes a explodir. Navi sai ileso da crise financeira de 2008, mas o sistema se reorganizou e tem algo mais reservado para ele. Em 2009, quants e bots dominam o mercado. Quase todas as negociações são feitas por um algoritmo de uma forma ou de outra. Eles estão fazendo scalping em grande escala, deixando traders como Navi para trás. Enquanto algumas corretoras empregam humanos, grandes empresas como Getco e Jump Trading contratam programadores e quantitativos, tornando os traders humanos obsoletos. Para a Navi, esses bots são apenas ferramentas usadas pelos bilionários ricos e sem rosto, e ele está aqui para derrubá-los. Mas se ele quer competir com esses bots, ele tem que se tornar um também. Como? Entre Antônio Adruguiales, um engenheiro de software. Em 2009 e 2010, ele toma essa decisão fatídica de que vai construir seu próprio robô, que vai lutar contra as empresas de high frequency trading. Ele planejava essencialmente manipular o mercado. Ele se une a Antônio para criar um software de negociação para superar os algoritmos. O objetivo é claro: se não pode criar seus robôs, vai atrapalhar os deles. Seu plano é alterar o mercado para desequilibrar os algoritmos, perturbando seu funcionamento e obtendo vantagem. Os algoritmos, diferentemente dos humanos, não pensam, apenas seguem o mercado cegamente. Navi percebe que se projetar um software capaz de inundar o mercado com ordens falsas grandes o suficiente para influenciá-lo e cancelá-las automaticamente, poderia vencê-los. Então ele e Antônio começam a escrever o código. A funcionalidade que ele meio que projetou e fez outra pessoa criar para ele era tal que toda vez que o preço subia ou descia, esse bloco de ordens de venda se movia em sincronia. Então eles nunca se aproximariam do preço atual e, portanto, nunca seriam atingidos. E o que isso fez de uma maneira bastante rudimentar foi apenas adicionar enormes quantidades de pressão de venda ao mercado. Aqui está como funciona.
Ele cria muitas ordens de limite, tanto de compra quanto de venda. Traders e algoritmos percebem o influxo de ordens. Os preços sobem ou descem devido a essa enorme ordem que altera a oferta e a demanda. Então ele rapidamente negociaria com base nessas informações, aproveitando as pequenas diferenças de preço. E pouco antes da negociação ser realizada, é cancelada automaticamente, deixando os algoritmos sem ação. Isso se assemelha à negociação de informações privilegiadas, pois ele já conhece os próximos movimentos do mercado. A estratégia funciona. Nosso garoto passa de ganhar alguns milhares de dólares por dia para às vezes $500 mil por dia. E quem você acha que está sofrendo mais com as perdas? As grandes empresas de negociação, cujos bots são deixados para trás, basicamente provando do próprio veneno. Em apenas um ano, a conta do Navi cresce de 11 milhões para mais de 40 milhões de dólares. E tudo isso enquanto ninguém, nem mesmo seus próprios pais, tem ideia de que ele é um multimilionário. Até que... Foi a eleição mais emocionante e imprevisível de uma geração. Nas próximas horas, descobriremos o que aconteceu. Bem-vindo à noite de eleição aqui na BBC. Os mercados financeiros já estão voláteis. O país acabou de sair de uma crise financeira. A Grécia não pagou sua dívida. A União Europeia planeja um resgate financeiro. Mas hoje é apenas mais um dia para a Nave. Depois de tomar uma tigela de cereal e jogar Fédération Internationale de Football Association durante a maior parte da manhã em seu quarto, ele se levanta e pega seu laptop. Ele vai fazer suas negociações diárias, só que desta vez algo grande vai acontecer. Às 3h20 da tarde, ele ativa a opção cancelar se estiver perto e coloca 200 contratos no valor de 120 milhões de dólares. Em 6 minutos, esses pedidos são automaticamente fechados e reabertos 604 vezes. 2 horas depois, ele faz mais 6 ordens de venda no valor de 200 milhões de dólares. Desta vez, ele ativa seu negociador automático por 10 minutos. Mas então... O jantar está pronto, querido. Que diabos está acontecendo aqui embaixo? Isso não é um preço real. Observando um gráfico de preços, assemelha-se a um elevador fora de controle. Às 14h32 horário de verão do leste, os mercados desabam. Os preços continuam despencando por mais 36 minutos. Agora você tem que lembrar que neste ponto, 9 em cada 10 ordens são executadas pelos algoritmos e quantitativos. Então, o que está acontecendo é uma situação de robôs contra robôs. Uma grande empresa dos Estados Unidos da América, em particular, usou um algoritmo de venda para lançar 4 bilhões e 100 milhões de dólares em futuros de E-mini, S e P no mercado. O que eles descobriram é que este grande fundo de pensão dos Estados Unidos da América havia colocado uma ordem de venda massiva e insensível ao preço no mercado em um dia já extremamente volátil. E foi exatamente no ponto em que o mercado começou a cair. Idealmente, tal negociação deveria levar horas, mas a empresa permite que os algoritmos descarreguem seus futuros sem se preocupar com tempo ou preço. Então, começa a vender contratos o mais rápido possível para qualquer preço que esteja disponível no mercado. Os algoritmos do mercado seguem a tendência e executam ordens de venda para evitar perdas. O algoritmo de negociação do Navinder continua executando em seu quarto enquanto ele janta calmamente. Mas o algoritmo dele é único, não como o high frequency trading das grandes empresas. Basicamente, está adicionando mais pressão para que o preço caia, criando ordens de venda falsas ainda maiores que continuam abaixo do preço mais alto. Então, em essência, enganando os algoritmos da Citadel e Jump Trading para bombear ainda mais ordens de venda. Um dedo do meio para eles, em essência. O algoritmo do NAV, sabendo que o mercado se recuperará, começa a colocar ordens de compra genuínas que são executadas. Conforme o mercado sobe, os lucros do NAV também crescem. Por 30 minutos, os preços continuam caindo até que mais de $1 trilhão são eliminados do mercado. Mas às 14h45 horário de verão do leste, tudo para. A funcionalidade de parada lógica da Bolsa Mercantil de Chicago foi ativada.
O que isso faz é que quando tudo começa a ficar louco, eles forçam a parada das negociações por 1 minuto para que todos possam tomar um suco e pensar sobre o que fizeram. Após 5 minutos, os preços começam a subir. Todos perceberam que era tudo uma farsa, que nada catastrófico havia acontecido no mercado. Eles começam a recomprar suas posições e o mercado recupera todo o $1 trilhão perdido. Naqueles 36 minutos, o vendedor ganha mais de $800 mil. E ninguém, nem mesmo a Securities and Exchange Commission, pode explicar o que acabou de acontecer. Tudo era surreal e inesperado, até que a Securities and Exchange Commission inicia uma caçada ao seu próximo bode expiatório. Há 5 anos, Navinder tem ordenhado os mercados da mesma maneira, mas ele conseguiu ficar sob o radar. Ele ainda mora no quarto da casa dos pais, ainda vai ao McDonald's próximo para relaxar, ainda anda de ciclomotor e ainda está fazendo milhões de dólares negociando em seu quarto com seu algoritmo de negociação automática. Todo o dinheiro que ele ganha vai para as contas offshore de seu contador para investimentos. Todos os $65 milhões ganhos em toda a sua carreira de negociação. Sem que ele saiba, algo terrível está se formando. A Securities and Exchange Commission apresentou todas as desculpas que pôde encontrar para o crash relâmpago de 2010, mas o público não está comprando isso. Eles estão ficando sem tempo. Eles precisam de um bode expiatório, alguém em quem possam colocar a culpa. E suas preces são atendidas por outro traidor que os alerta sobre ordens de spoofing na Chicago Mercantile Exchange. Quando essas ordens são rastreadas, um padrão é revelado que vai até o crash relâmpago de 2010. E adivinhe quem ordenou o spoofing? Nosso garoto Navinder Saral. Navinder Saral, você não precisa dizer nada, mas pode prejudicar sua defesa se não mencionar quando questionado algo em que você confia posteriormente em tribunal. Qualquer coisa que você disser pode ser usada como evidência. O homem acusado de sozinho provocar uma grande queda de ações em 2010 comparece em um tribunal de Londres hoje de manhã. O índice Dow Jones Industrial caiu 600 pontos em 5 minutos no que foi chamado de crash relâmpago. Os Estados Unidos da América buscam sua extradição. Acho ridículo dizer que esse cara nesta casa nos subúrbios na Inglaterra derrubou o mercado? é ridículo.